Certo. Olá, então, boa tarde a todos e todas. É com satisfação que vamos dar início à sessão de apresentação pública da defesa de tese, Daniel Megre, e fazendo parte da banca aqui, né, temos os professores, né, a professora Marta Máximo, do Cefet, do Rio de Janeiro, campus Nova Iguaçu. Temos também a professora Flávia Tvardowski, não sei se eu consegui pronunciar corretamente o sobrenome, é um desafio, né? Do IFRS, campus Osório. Temos aqui o professor Agostinho Serrano, da UBRA, de Canoas, e o professor Nathan Lima, do programa de pós-graduação aqui do Instituto de Física da URGS. Eu agradeço muito, né, a participação de vocês terem aceitado, né, nesses tempos aqui remotos e às vezes conflituosos, encontrar tempo na agenda para fazer esse trabalho. Então, realmente, muito obrigado por terem aceito ao nosso convite. Então, em nome da Eliane, né, e orientadora e meu, eu gostaria de realmente agradecer vocês, tá? O Daniel, então, ele tem cerca de 50 minutos para fazer a sua apresentação, seguindo, então, da etapa de arguição. Eu vou colocar um cronômetro, como eu mencionei ali, e está sendo gravado essa entrevista. Então, muito obrigado. O Daniel, ele vai, então, dar início à sua defesa, intitulada Comunidades de Prática como Espaços Integradores nos Institutos Federais. Certo? Então, Daniel, por favor, estás com a palavra. Bom, antes de mais nada, eu começo agradecendo aos membros da banca, né, que se dispuseram a avaliar o nosso trabalho. É importante também agradecer ao Instituto Federal Catarinense, que me concedeu nesses 4 anos um afastamento integral, né, e também a URGS, que tem um programa de pós-graduação de excelente qualidade e que permitiu levar adiante a gente esse empreendimento, né, que a gente intitulou como sendo Comunidades de Prática como Espaços Integradores nos Institutos Federais. No ano passado, a Rede Federal de Educação Profissional, ela completa 111 anos, né? Completou. E ao longo desse histórico, 2 visões antagônicas de modelo de educação profissional, elas protagonizaram um embate, né? Primeiro, a ideia de que a educação profissional deve ser ofertada de maneira apartada da educação básica, né? E a segunda que prevê a ideia de uma integração entre educação profissional e educação básica. Se a gente entender o ser humano como um ser integral, né, na ideia de íntegro, inteiro, enfim, formado em todas as suas dimensões, então a gente deve entender que a escola também, e mais especificamente a última etapa da educação básica, né, o ensino médio, ele deve fornecer, então, uma formação que leve em conta todas essas dimensões, o trabalho, a ciência, a tecnologia, a cultura, né? Então, nesse primeiro modelo, quando o aluno sai do ensino fundamental, ele ingressa no ensino médio, que a gente chama de propedêutico, né? Aquele ensino médio que prepara para o ingresso num curso superior, num curso de educação superior. E depois de cursar a educação superior, aí ele é preparado, então, para o mundo do trabalho. Acontece que muitos dos nossos alunos, eles não ascendem ao curso superior e essa etapa da educação básica, então, prepara assim, uma qualificação adequada para o mundo do trabalho, né? Um outro caminho muito percorrido é que, às vezes, durante o ensino médio, né, ou em seguida, logo após o ensino médio, esse aluno, ou às vezes até quando evade do ensino médio, ele vai para um curso de educação profissional, aqueles cursos profissionalizantes, né, e de maneira rápida, então, ele é preparado para atuar no mundo do trabalho. Já com a ideia de formação integral, o que se espera, integrando educação profissional e ensino básico, é formar de uma maneira sólida esse jovem, tanto para a educação superior, para cursar um curso superior, quanto para ser formado e atuar no mercado de trabalho. Não é incomum nas reuniões de institutos, quem é professor e BTT sabe, né, a pergunta recorrente que acontece que é, a gente vai formar um aluno para o Enem ou vai formar um técnico, né? E isso mostra, em certa medida, o desconhecimento conceitual que nós, como professores do ensino básico, técnico e tecnológico, temos sobre a ideia de projeto integrado, né? Então, a ideia é justamente fornecer uma formação sólida, tanto para prosseguimento nos estudos, como nos estudos de nível superior, como o ingresso no mundo do trabalho. E o que eu questiono aqui e trago para reflexão, então, são essas 2 perguntas, né? No que acreditamos, quanto professores de ensino médio, né, de ensino básico, técnico e tecnológico,
e para que existimos quanto instituição, né? Para a segunda questão, se a gente for na lei que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, né, a gente vai ver lá no artigo 7º que o principal objetivo do Instituto, o objetivo primeiro, né, é justamente ministrar a educação profissional técnica de nível médio prioritariamente na forma de cursos integrados. E aí, eu parafrasei o Eliezer Pacheco, um importante pesquisador sobre educação profissional, né, quando ele diz, né, os institutos federais, em sua concepção, reúnem trabalho, ciência, tecnologia e cultura na busca de soluções para os problemas do seu tempo. Aspectos que devem necessariamente estar em movimento e articulados ao dinamismo histórico das sociedades, as novas formas de relação entre conhecimento, produção e relações sociais demandam um domínio integrado de conhecimentos científicos, tecnológicos e sócio-históricos. E se a gente for ver, os institutos federais têm se mostrado, nesse pouco mais de 10 anos de história, né, uma rede de sucesso, né? Os resultados de sistemas de avaliação internacional mostram que os nossos alunos eles se aproximam e se equiparam a estudantes do Reino Unido, da Alemanha, da Coreia, né, por exemplo. E isso é um motivo de orgulho para nós professores dos institutos, né? Mas o ponto que eu levanto aqui é que não se trata apenas de fornecer uma proficiência técnica, né, que geralmente é verificado nesses exames. Os institutos eles estão espalhados por todo o território nacional e essa política pública permitiu que a educação pública, gratuita e de qualidade, né, chegasse a lugares onde nunca tinha chegado, né? E permite, então, fornecer educação de excelência para milhares de alunos. E na sua concepção, a busca pelo ensino integrado e que seja capaz de fornecer uma formação integral é central, né? Então, para uma pessoa completa e formada em todas as suas dimensões, isso é um ponto central na política pública do Instituto, né? No entanto, o que a gente vê quando vai para a realidade, né, em geral, e olhar os currículos dos cursos técnicos integrados no ensino médio, a gente vê um currículo abarrotado de disciplinas fragmentadas, e esse daí que está na tela para vocês é um currículo real, né? Em que essas disciplinas não se conversam muito, né? Então, geralmente, o que se vê é uma superposição de um currículo técnico com um currículo de ensino médio, né? E embora os IFES tenham apresentado resultados extremamente importantes, né, na formação dos alunos, um problema ainda vivenciado nos institutos federais é a falta de integração nesses cursos técnicos. E geralmente o que se faz para solucionar problemas desse tipo é modificar alguma coisa na grade curricular, né? Acrescentando uma disciplina ali, tirando outra aqui, juntando 2 ou 3 para tentar integrar, né? Isso quando a gente não vê que se cria uma nova disciplina chamada projeto integrador ou disciplina integradora. E o que nos parece ser um contrassenso, né? Fazer tentativa de integração com mais uma disciplina dentro de um currículo já muito cheio, né? Portanto, eu já adianto aqui, né, que a gente está defendendo a tese de que uma alternativa para buscar um modelo capaz de fornecer formação integral é a ideia de fomentar espaços configurados como comunidades de prática, né? Bom, quando a gente vai para a literatura, a gente vê algumas causas apontadas que dificultam a implementação desses cursos técnicos integrados, né? Então, primeiro, os cursos de formação de professores, eles não abordam o conceito do modelo de formação integral ou os cursos integrados e, dessa forma, os professores desconhecem, né, a modalidade de ensino que acabam atuando. Então, como professores que desconhecem iniciativas integradoras, né, esse modelo, podem propor iniciativas integradoras, né? Outra causa é a maneira impositiva com que o assunto é posto para os professores, né, sem uma discussão mais aprofundada sobre esses princípios filosóficos e legais também. E, além disso, a gente tem uma mentalidade muito conservadora, né, e resistente, então, a mudanças na prática docente. Outra realidade e outra questão levantada também é o frágil vínculo de trabalho que os professores têm com as instituições, né? Essa não é uma realidade dos institutos federais, mas eu trago aqui porque a literatura aponta como uma das causas quando ela fala de cursos técnicos integrados em outras redes de ensino, como as redes estaduais, por exemplo. Mas eu trago porque a literatura apontou essa causa.
Além disso, a forma como os currículos são construídos, né, engessados, como eu mostrei para vocês, um currículo real ali, e ainda uma carência de espaços coletivos de discussões onde os professores possam trocar experiências, né? Quando a gente se reúne enquanto professor, geralmente a gente se reúne para tratar algum assunto burocrático, né? E pouco sobre a nossa prática de ensino. Então, dadas essas questões, né, o que a gente entende é que uma possibilidade para promover a formação integral seja justamente adotar espaços não formais de aprendizagem. Então, esses espaços não formais de aprendizagem se caracterizam por algumas coisas. Por exemplo, eles são caracterizados pela intencionalidade na ação dos participantes no ato de aprender, né? Ou de trocar saberes. Quando eu me filio a um espaço não formal, eu me filio por um interesse, por uma paixão, né? Por um gosto sobre o assunto que se trata naquele espaço não formal. Eles são organizados por séries, né? Não são organizados por séries, idades ou conteúdos, né? O que possibilita que pessoas de diferentes níveis consigam negociar significados de uma maneira muito intensa, né? Ainda eles possuem uma capacidade de permitir o desenvolvimento de laços de pertencimento àquele grupo, né? E ajudam com que esses jovens construam sua identidade pessoal e que o grupo vá construindo uma identidade coletiva sobre determinado tema, né? E, por fim, eles são estruturados, então, pela identificação de um interesse em comum. Então, a gente pode usar como exemplo de espaços não formais, por exemplo, a banda marcial da escola, um clube de xadrez, um centro de danças, né, um clube de leitura, um espaço de desenvolvimento de tecnologias, etc. E nesse conceito de espaços não formais de aprendizagens, a gente pode enquadrar as comunidades de prática, que é justamente o referencial teórico da nossa investigação. Então, esse termo foi definido pelos dois pesquisadores que aparecem aí, o Jim Levy e Etienne Wenger, como sendo grupos de pessoas que compartilham uma preocupação, um conjunto de problemas, uma paixão por um tópico e que aprofundam o seu conhecimento e especialização nessa área à medida que vão interagindo com as pessoas dentro daquela comunidade. Esse conceito de comunidades de prática ele surge no livro chamado Aprendizagem Situada, onde os autores se apropriam de 5 estudos etnográficos em configurações sociais bastante diferentes, né? Parteiras yucatecas, no México, alfaiates liberianos, oficiais da Marinha Americana, grupos de alcoólicos anônimos e açougueiros que participavam de um curso de formação para trabalhar no mercado, né? Eles buscaram entender, então, nesses 5 estudos etnográficos, qual que seria o processo que faz uma pessoa passar do status de, por exemplo, não parteira para o status de parteira, né? Ou de não oficial da Marinha a um status de oficial, né? E o que esses autores verificam é que a aprendizagem ocorre como uma trajetória de participação dentro de um grupo social, que ocasiona no decorrer do tempo uma mudança na identidade daquele aprendiz, né? Então, um processo que mostra uma intencionalidade muito forte no ato de aprender e que ocorre pelo que eles chamam de participação periférica legítima, onde esses novatos se inserem na periferia da comunidade e têm a sua participação legitimada pelos membros dessa comunidade, né? E à medida que começam a viver e praticar as práticas daquela comunidade, interagindo com os outros membros e com a própria prática, vão aprofundando o conhecimento sobre aquele tema. Em outras palavras, eles vão aprendendo, né? Portanto, se constituindo como participante daquela comunidade, eles vão percorrendo trajetórias de participação ali, né? Seja uma trajetória periférica, né? Quando esse membro jamais chega a ser um participante central da comunidade, mas ainda assim aprende, ou ainda ele pode percorrer uma trajetória entrante, onde ele começa a dominar cada vez mais as práticas da comunidade, se tornando um membro central daquilo ali. Wenger, então, amplia a ideia de comunidades de prática num segundo livro, que é chamado Comunidades de Prática, né? Aprendizagem, Significado e Identidade, e ele define como funcionam esses espaços sociais de aprendizagem e como essa aprendizagem ocorre dentro dessas estruturas. E o que ele nos diz é que a aprendizagem acontece como uma participação social através de uma inter-relação desses 4 elementos da figura aí. Bom, eu ilustro aqui com o exemplo do próprio Wenger, né, que é muito feliz para que a gente entenda a ideia por trás dessa figura que está aí projetada. Wenger conta que certo dia foi jantar na casa de um colega e que em determinado momento da janta esse colega
oferece uma taça de vinho para o Wenger beber, e ele toma o vinho e o amigo logo pergunta, né, Etienne, o que achou desse vinho? E o Wenger responde, ok, é um vinho bom, né? A reação do amigo foi imediata, assim, né? Ele começa a dizer, como assim um vinho ok? Essa é uma excelente garrafa de vinho. E começou a explicar por que essa garrafa era um bom vinho, né? Falou da textura do vinho, do sabor de chocolate, da cor do vinho, todas as características que aquele vinho, né, tinha, uma descrição apaixonante daquilo. Logo ele entra numa espécie de transe, assim, né? E fala, e sabe do melhor? Esse vinho tem uma excelente nariz vermelha. E o que o Wenger discute é, essa expressão nariz vermelha não tem significado algum para ele, né? Justamente porque ele não faz parte da comunidade de prática dos bebedores de vinho, né? Para o amigo dele, essa expressão nariz vermelho é carregada de significados, né? Porque ele é um bebedor de vinho, é um degustador de vinhos, ele pertence a uma comunidade de um clube de degustadores de vinho. Nesse clube, essas pessoas discutem sobre o vinho, sobre sabores, sobre as práticas de como tomar um bom vinho, sobre a melhor taça para usar para degustar o vinho. Portanto, o significado seria, então, a capacidade humana de experimentar a vida como alguma coisa significativa, né? E para que o Wenger começasse a entender um pouco mais sobre vinhos, ele deveria necessariamente se filiar a uma comunidade, né? A um grupo de pessoas, a uma configuração social, onde a gente se filia para levar adiante alguma coisa que a gente valoriza, né? Que a gente entende como sendo importante. E à medida que ele fosse entendendo um pouco mais da prática dessa comunidade, dos recursos, dos modelos, das maneiras de fazer, que são sempre sociais, historicamente compartilhadas, né? E que permitem levar adiante um empreendimento que a gente valoriza, ele então mudaria sua identidade e passaria a ser um bebedor de vinho, né? Então, a identidade para o Wenger seria a mudança que a aprendizagem produz nas nossas histórias pessoais dentro dessas comunidades de prática. Isso faria com que ele construísse a sua identidade, então. Em resumo, a aprendizagem se dá à medida que a gente se filia e começa a participar de comunidades de prática e se engaja na prática dessas comunidades, e vamos construindo a identidade, ou vamos construindo quem somos à medida que negociamos significados na experiência daquela prática. Wenger também define que as comunidades possuem um domínio, né, que são os temas chaves da comunidade. Se eu for competente sobre esse domínio, então eu sou um membro daquela comunidade. Caso contrário, eu sou reconhecido facilmente pelas outras pessoas como um não participante, né? Wenger define também que existem 3 elementos da prática que são responsáveis por manter essa comunidade unida. Um empreendimento conjunto, que não é uma simples meta, né? Mas é algo que cria, então, entre os participantes relações de responsabilidade entre eles, né? Um compromisso mútuo, um comprometimento com as práticas da comunidade, né? E também com as pessoas que eles estão, e um repertório compartilhado de expressões, instrumentos, gírias, que sempre permite levar adiante e aprofundar o conhecimento sobre o domínio da comunidade. Então, dada essa problemática e o nosso referencial teórico, repito, né, a nossa tese a gente defende que uma alternativa viável para promover a formação integral e para efetivar um currículo integrado é investir no fomento de comunidades de prática. Portanto, a gente teve como objetivo, nessa pesquisa, propor diretrizes para o fomento de comunidades de prática no contexto específico dos institutos federais, e essa foi a questão de pesquisa que nos guiou, né, na investigação. Então, como comunidades de prática podem ser cultivadas de modo a se constituírem espaços integradores dentro dos institutos federais. Então, para atingir esse objetivo, a gente lança a mão de 4 estudos, né? Primeiro, uma revisão da literatura sobre o conceito de comunidade de prática no ensino de ciências. Terminado esse estudo 1, essa revisão da literatura, a gente empreendeu esforços para investigar a atuação de 2 grupos que se mostravam prováveis comunidades de prática e que se caracterizavam pelo desenvolvimento de projetos orientados pelo princípio da autogestão, da participação colaborativa, por um modelo de desenvolvimento de projetos que prezava pela autonomia dos participantes.
No primeiro desses 2 estudos teóricos, o estudo 2, a gente investigou o Centro de Tecnologia Acadêmica da URGS, né? Um laboratório que atua no desenvolvimento de instrumentos científicos e educacionais, utilizando software livre e que disponibilizava toda a sua criação em repositórios públicos, né? Sob licenças permissivas. Já no estudo 3, a gente investiga, então, um grupo que se insere no contexto dos institutos federais, o Núcleo de Tecnologias Livres, lá do IFRS Campus Rio Grande, e essa foi uma iniciativa que foi baseada no CTA, né? Então, os idealizadores do NTL, eles pensavam em criar também condições para o desenvolvimento de projetos baseados, então, nessa ideia de liberdade de conhecimento, enfim. Por último, a gente faz o estudo 4 da nossa tese, né? Que é um estudo teórico, um ensaio teórico, onde a gente propõe 5 diretrizes para cultivar comunidades de prática dentro dos institutos federais. Então, eu passo a falar um pouquinho sobre cada um desses estudos, né? A nossa revisão da literatura, que resultou num artigo que foi publicado na Revista Brasileira do Ensino de Física, né? Que a gente intitulou como sendo Comunidade de Prática no Ensino de Ciências, uma revisão da literatura de 91 a 2018, possibilitou avaliar o uso do conceito de comunidade de prática nas pesquisas em ensino de ciência. Então, a gente buscou artigos em 95 revistas, né, classificadas como Pares A1, A2 e B1, e também no buscador Scopus. Depois desse primeiro processo de exclusão, onde lemos título e resumo desses artigos que retornaram, né, a gente fez a leitura completa de 112 artigos, e alguns deles foram excluídos, né, por não abordarem, por exemplo, o conceito de comunidade de prática ou por outras causas, e isso nos fez chegar a um número de 87 artigos que fazem parte da nossa revisão. Então, a revisão permitiu que a gente traçasse o perfil dessa produção acadêmica, né, que a gente entendesse um pouquinho melhor sobre os referenciais teóricos e metodológicos utilizados nessas investigações sobre comunidade de prática e também avaliar questões de pesquisa e respostas a essas questões de pesquisa que foram apresentadas em artigos que estavam voltados para a formação profissional não docente, né? Essa classificação conversa de maneira mais próxima com o escopo da nossa tese, que é formação profissional de nível técnico, né, de nível médio, então por isso que a gente fez esse recorte. Como importantes implicações para o andamento da pesquisa, né, essa revisão apontou que existe uma lacuna na produção acadêmica sobre comunidade de prática, a falta de estudos voltados, então, para a formação profissional de nível médio, né? Geralmente, quando se fala em comunidade de prática, se fala em formação profissional na educação superior. Nos referenciais e na metodologia, a gente viu que métodos como etnografia são métodos privilegiados para o estudo de comunidades de prática, né? E, portanto, a gente investe no estudo dessa natureza, nos nossos estudos empíricos, e também que as comunidades de prática elas apresentam a potencialidade de aproximar o conhecimento acadêmico com a sociedade, né? Além disso, os estudantes também que se inserem nas comunidades de prática durante os cursos de formação, eles têm uma formação da identidade profissional muito mais acelerada, já que eles começam a vivenciar essas práticas profissionais nos ambientes de trabalho, né? Bom, acabada a revisão da literatura, a gente empreende esforços para entender o funcionamento do Centro de Tecnologia Acadêmica lá da URGS, né? E para isso a gente elabora essas questões de pesquisa. Primeiro, qual é o retrato cultural do CTA e em que medida ele pode ser considerado uma comunidade de prática? E depois a gente, uma segunda questão de pesquisa, né? Como se dá o processo de construção da identidade de um colaborador do CTA durante a sua participação nas atividades do centro. Esse estudo também resultou num artigo que já foi publicado na revista Ensaio, né? Pesquisa em Educação e Ciências, com o nome de Centro de Tecnologia Acadêmica da URGS, como uma comunidade de prática e a possibilidade de criação de espaços não formais de aprendizagem, um estudo etnográfico. Era necessário, então, entender, nesse estudo 2, como aquele grupo funcionava, né? Como as pessoas interagiam naqueles espaços de participação. E, para isso, a gente lança a mão, como a literatura nos auxiliou, né? De um estudo etnográfico que foi realizado durante um ano. A etnografia, como método, ela prevê um estudo, uma estada prolongada, né, do pesquisador em campo,
onde a gente assume o papel de observador participante e, mais do que observador, né, a gente vivencia a vida dos nativos daquela tribo, vamos dizer assim. Então, a gente se insere naquele contexto, vive a vida das pessoas que estão ali e compartilha com eles a cultura, né? E foi isso que eu fiz no CTA durante esse um ano imerso lá com eles e nas práticas deles. Para terem uma ideia, a gente coleta, então, nesse estudo, mais de 2 horas de vídeo, né? Mais de 20 horas de áudio, de gravações, né? 240 registros fotográficos e ainda anotações no diário de campo, né? Além de coletar documentos públicos, como algumas notícias do site do CTA ou projetos que estão publicados no site, além de trocas de mensagem em grupos de trocas de mensagem por aplicativo, né? E-mails e alguns outros documentos que a gente conseguiu nessa estada dentro do CTA. Então, depois de organizar essa imensa quantidade de dados, né? Isso é uma questão que a etnografia traz, né? Todo estudo etnográfico tem uma quantidade imensa de dados, né? Então, a gente buscou encontrar padrões de comportamento que identificassem aquela cultura e as práticas realizadas ali dentro, né? Para isso, a gente fez um exame detalhado dos dados, né, formando códigos que foram baseados, então, nos indicadores que, segundo Wenger, são capazes de apontar que, em certa medida, existem essas 3 dimensões da prática, né, e que elas estão presentes, né, um empreendimento conjunto, um repertório compartilhado e um compromisso mútuo. Por exemplo, os códigos para identificar passagens sobre o empreendimento conjunto foram identificar se existiam maneiras compartilhadas de realizar tarefas de formas conjuntas, né? Para codificar passagem relacionada ao compromisso mútuo, né? A gente codificou, por exemplo, se existiam um rápido fluxo de informação e propagação de inovação, se existiam estilos reconhecidos como mostras de filiação dentro da comunidade, né? Já para o repertório compartilhado, existiu ou não existiu o fluxo, um rápido estabelecimento de problemas a serem discutidos, né? Então, a gente usa esses indicadores do Wenger, codifica lá no software de análise de dados qualitativos, o NVivo, e vai entendendo um pouquinho melhor a quantidade de dados que a gente tem para poder chegar a alguma conclusão nesse estudo. E aqui eu trago como exemplo alguns trechos que a gente codificou, né? Por exemplo, eu trago 2 deles por uma questão de tempo, mas foi possível a gente identificar vários trechos nesse sentido, né? Nas várias fontes de dado, que possibilitou também fazer uma triangulação necessária para validar esse nosso estudo etnográfico, né? Então, embora a gente tenha verificado algum tipo de comportamento na observação participante, a gente triangulava isso com dados de documentos públicos ou de conversas informais, etc., né? Então, por exemplo, olha o primeiro depoimento ali, né, que a gente codificou. Isso daí é uma fala na abertura da terceira hackathona, né? Uma das práticas do CTA. A fabricação coletiva é uma das metodologias que a gente segue aqui. Por exemplo, eu vou desenvolver uma placa e não existe nenhuma razão para não chamar gente que queira aprender a usar a máquina. Por exemplo, acompanhar o processo. O processo de desenvolvimento da gente é aberto, é receptivo às pessoas. Então, isso reflete um pouco a prática do CTA. Olha o segundo depoimento ali, né? A ideia de se identificar com aquilo que faz dentro da comunidade. O CTA, pelo que eu percebo do CTA, ele é tipo uma ideia, ele é uma filosofia, né? Um jeito de viver, eu diria. Notem que isso daqui não foi coletado numa entrevista, né? Foi espontâneo, enquanto esse colaborador falava sobre o que é estar no CTA, né? O CTA é formado pelas pessoas que concordam com isso e que seguem isso e convergem tudo nesse espaço que a gente chama de CTA. E essa filosofia, esse modo de viver, é pensado em tecnologias livres, em software livre, em hardware livre, ciência aberta, ciência cidadã. Ciência aberta é toda a pesquisa, todos os desenvolvimentos que são feitos aqui, a gente faz de forma aberta, documentada, que as pessoas podem usar, que seja livre, que tenha licenças permissivas, né? Então, a gente vai construindo essa narrativa das práticas do CTA através desses depoimentos aí. Então, após codificar esses trechos e verificar padrões, né? O que são esses padrões?
São regularidades, é um comportamento real compartilhado pelos membros daquele grupo e que reflete, de certa maneira, a cultura daqueles caras ali dentro. A gente apresenta, então, os achados dessa investigação lançando mão de 3 narrativas etnográficas. A primeira delas, que a gente chamou de Boas-Vindas, Venham Colaborar com o CTA, foi uma vinheta narrativa, né, apresentando o contexto da pesquisa, onde a gente narra eventos marcantes daquela cultura para que o leitor tenha ideia do contexto de tudo que está acontecendo na pesquisa. Na segunda, em que a gente intitula o CTA como uma comunidade de prática e as 3 dimensões da prática, a gente apresenta um texto mais tradicional, né? Um texto onde a gente vincula os resultados e trechos do material coletado com a literatura sobre comunidades de prática. E a terceira narrativa foi justamente uma narrativa que permite, então, construir ou reconstruir a trajetória de participação de um dos colaboradores do CTA, em que a gente apresenta eventos marcantes na construção da identidade daquela pessoa à medida que ela vai interagindo dentro do CTA e percorrendo uma trajetória dentro daquela comunidade de prática. O estudo etnográfico, então, ele permitiu descrever a cultura do CTA e caracterizar ele como uma comunidade de prática bastante ativa, né? Então, esse grupo se caracterizava por reunir pessoas que se engajavam mutuamente, projetando e desenvolvendo e empreendendo projetos de maneira colaborativa, né? Esses projetos guiados pelo princípio da ciência aberta. E, para isso, eles desenvolveram um repertório compartilhado de técnicas, ferramentas, linguagens e ações que permitem eles irem aprofundando essa prática sobre esse domínio. E à medida que vão aprofundando essa prática, vão se construindo como pessoa, né? Vão construindo as suas identidades ali dentro daquele grupo. E tudo isso pode ser coisificado na figura do hiperobjeto, né? O hiperobjeto, então, foi um conceito criado dentro do próprio grupo e que carrega uma visão muito particular de ciência, né? E de mundo, vamos dizer assim. Então, para eles, projetar um hiperobjeto não se resumia apenas em desenvolver um projeto ou realizar uma tarefa, né? Mas algo muito mais profundo, né? Algo que permitia eles negociar significado sobre os princípios da ciência aberta, da utilização do software livre, dos conceitos de programação, às vezes do conceito de física, né? Trabalhar de uma forma cooperativa, colaborativa, e isso permitia eles construir uma identidade própria e uma visão muito própria do mundo, né? Então, dessa forma, essa comunidade, esse tipo de comunidade em particular, ela parece ser muito atraente, né? E capaz de complementar, então, o aprendizado de sala de aula em um espaço não formal, vamos dizer assim. No entanto, o CTA ele se caracteriza num contexto muito específico, né? Ele está dentro da URGS, né? Uma universidade consolidada, já reconhecida e com, enfim, décadas de história, e isso fez com que a gente investigasse, então, uma iniciativa que se localizava no contexto da Rede Federal de Educação Profissional, que é o Núcleo de Tecnologias Livres, que foi uma iniciativa, como eu já falei, de alguns professores que visitaram o CTA e decidiram tentar implementar esse modelo dentro do Instituto Federal, né? Em um trecho dos dados coletados, a gente tem lá que o professor fala exatamente essas palavras, né? A gente viu o que tinha no CTA e eu falei para o pessoal aqui, a gente tem que copiar o que os caras têm lá sem ter vergonha disso, tem que copiar o que eles estão lá e tentar implementar aqui. E essa pesquisa, então, foi guiada pelas seguintes questões. Quais são as histórias vivenciadas pelos colaboradores do NTL durante a implementação e tentativa de consolidar o grupo dentro do IFRS Campus Rio Grande? E em que medida o NTL se caracteriza como uma comunidade de prática? E ainda mais, qual a importância das práticas realizadas dentro desse grupo para a construção de identidade dos seus participantes? Então, notem que, diferente do que aconteceu na investigação do CTA, agora era necessário a gente narrar uma história em que eu, como pesquisador, não tinha participado. Se lá na etnografia eu passei um ano convivendo, imerso nas práticas do CTA, agora a nossa intenção era narrar uma história em que eu, como pesquisador, não participei, né? Então, por isso,
a gente lança a mão de um estudo narrativo em que a gente conseguiu, por exemplo, coletar dados com entrevistas, né? Então, diferente do estudo anterior, como um observador não participante, né? Agora a gente era no estudo anterior a gente era um observador participante, agora no estudo do NTL a gente atuou como observador não participante, né? Então, além dessa observação, a gente fez entrevistas, né? A gente entrevistou ali 5 alunos e 4 professores, né? E isso nos permitiu compor o que no estudo narrativo se chama de textos de campo, né? Então, nessa pesquisa narrativa, os dados são chamados assim porque se entende que eles apresentam um caráter bastante interpretativo também, né? Eu escolho quem entrevistar, eu tenho um protocolo nessas entrevistas, etc. Esses textos de campo, depois de compostos, foram convertidos então em textos de pesquisa, né? Então a gente utiliza a abordagem do espaço tridimensional proposto por Clandinin e Connelly, né, em que eu tenho algumas dimensões desse espaço, por exemplo, a interação, né? Quando a gente faz um texto introspectivo e extrospectivo, né? Essa interação entre o pessoal e o social, a ideia de continuidade, né? De passado, presente e futuro, um texto que é retrospectivo e prospectivo, e a ideia ainda de situação, combinada aí a noção de lugar, né? Situando então a experiência no contexto local do campus Rio Grande e no contexto daqueles professores atuando ali e alunos, né? E também no contexto global de uma organização maior, o IFRS como um todo, e ainda se eu quiser ser mais amplo, os institutos como um todo, né? Então, para isso foi necessário também organizar os textos de campo, codificar eles, a exemplo do que a gente fez lá no CTA, utilizando indicadores do próprio Wenger, né, para identificar a existência ou não de uma comunidade de prática ali. E aqui eu trago também 2 trechos, né, dos vários que a gente codificou com a ajuda do software NVivo, né, e que permitiram, né, que a gente construísse uma narrativa que rehistoriasse o processo de implementação do NTL no IFRS. Então, por exemplo, o primeiro trecho aqui, né, é como um aluno percebia as práticas de documentação de projetos realizadas lá dentro do NTL. Olha o que ele fala, ele diz assim, ó, eu acho que a gente teve que fazer alguns relatórios. A gente não documentava. Acho que até hoje eu não tenho mais os programas que eu fiz. Né? Ficou dentro do Arduino lá. A gente entregou para o João no final do ano. E os dados que a gente coletou ficaram para a gente. Né? Então, notem como não tinha um compromisso tão forte assim com documentar projetos e que esse projeto ficasse acessível, né, para quem quisesse acessar. Na segunda, ali, a gente vê, então, um compromisso mútuo bastante fraco com a ideia de NTL, vamos dizer assim. Né? Então, a aluna relata, a minha experiência com NTL foi só fazer o trabalho, que era do primeiro ano, que foi obrigatório, que é um trabalho que integra o curso, não só de automação, mas também integrava fabricação, gel, e acho que esse foi o contato que eu tive com o NTL. Então, eu creio que ele seja um projeto que tenha a integração de vários cursos com disciplinas de médio e do técnico. Então, era muito comum, por exemplo, alunos do NTL não verbalizar o que significava a sigla NTL, por exemplo, né, nesse estudo. Então, a gente conseguiu construir uma narrativa que rehistoriou o processo de implementação do NTL, né, e ela se dividiu em 3 momentos. A narrativa se chamou, então, do sonho à realidade, né, o núcleo de tecnologias livres do IFRS. Na primeira parte, a gente mostra, então, a necessidade desses professores em realizar práticas integradoras, né? Conta a história desses professores lá no início da sua carreira no IFRS e esse anseio por entender um pouquinho melhor sobre o curso integrado e sobre o que fazer. Depois aparece o sonho, né, que narra os professores tentando implementar aquela ideia que tinham conhecido lá no NTL e, por fim, a realidade, né, que mostra as barreiras institucionais para a consolidação do NTL como um grupo mais forte dentro do IFRS, né? E como uma comunidade de prática ali dentro também. Então, dado todo esse delineamento, a gente pôde verificar a ausência de elementos que evidenciassem as 3 dimensões da prática, né? E também de uma construção efetiva da identidade das pessoas que ali estavam. Notem que eu não estou falando que
que não existe aprendizagem dentro das práticas do NTL, né? O que eu estou falando é que existe um tipo de aprendizagem que é diferente daquele em que ocorre dentro de um grupo social, como uma comunidade de prática, né? Bom, mas o que aparece nesse contexto que dificultou a consolidação do NTL como uma comunidade de prática, né? E aí alguns achados do nosso estudo mostram quais foram algumas barreiras, né? A falta de uma sala para o desenvolvimento das atividades foi uma dessas barreiras, né? Por muito tempo os professores ali solicitavam para a direção do campus e não conseguiam um espaço para desenvolver as atividades. Então os alunos não tinham esse espaço adequado, às vezes faziam uma atividade dentro da sala do professor, às vezes numa sala de aula, né? E isso impedia então a convivência maior entre eles, entre os membros do NTL, né, o que ocasionava o que a gente chamou de uma falta de espaços de participação, né? Outra barreira uma barreira encontrada no nosso estudo foi a falta de encontros geracionais. Como as atividades realizadas pelo NTL eram atividades dentro de uma disciplina e, portanto, os grupos eram compostos por alunos da mesma turma, isso impedia um grupo mais heterogêneo, onde eu tivesse alunos de primeiro, com alunos de terceiro ano, enfim, né? Eventualmente um aluno de um curso superior. Outra causa foi a falta de uma cultura de documentação, né? Aquele trecho ali que eu mostrei para vocês mostra bem isso. Se na história do CTA, por exemplo, as práticas eram todas documentadas e, portanto, coisificadas, no NTL isso não ocorria. E quando eles faziam relatórios, os alunos faziam porque era parte de alguma avaliação, porque valia uma nota, né, por exemplo. Outra questão foi a falta de momentos para compartilhar experiências, né, problemas vivenciados na prática profissional entre os professores, né. E, por fim, a maneira com que os currículos são construídos dentro do próprio instituto, né? Currículos sem muito tempo para uma atividade extraclasse, né? Em que o professor está geralmente cheio de aula para trabalhar, enfim, né? E a falta de reconhecimento desses espaços como espaços legítimos para a integração curricular. Então, acabados esses 3 estudos, a nossa revisão da literatura e os estudos empíricos, né? E tendo como tese, de novo, a ideia de que as comunidades de prática são uma alternativa adequada para integrar os cursos técnicos dentro dos institutos federais, ou seja, uma maneira diferente de promover essa integração, sem aquela ideia lá de mexer na grade curricular, acrescentar uma disciplina, juntar uma ou duas para tentar integrar, né? Coisas que ficam muito à mercê do professor. A gente realiza um estudo teórico em que propomos as diretrizes para o cultivo de comunidades de prática no contexto particular dos institutos federais. E a primeira dessas diretrizes que a gente propõe é justamente reconhecer o valor das comunidades de prática para promover a formação integral. Em outras palavras, né, se os profissionais dos institutos, né, nós, mais fundamentalmente os gestores, né, não entenderem as comunidades de prática como algo bom para a formação integral, né, então a ideia já acaba meio que por morrer na casca, né? Então, elas são uma alternativa capaz de promover a formação integral e a integração dentro dos cursos técnicos, e a gente deve reconhecer o valor das comunidades de prática e dos espaços não formais, né? Então, a gente deve estabelecer uma visão institucional que valorize essas comunidades, que perceba esses espaços não formais de aprendizagem como algo legítimo, né? Para uma formação mais ampla, mais completa, uma formação integral. E esse processo de convencimento passa por divulgar iniciativas de sucesso desenvolvidas, às vezes, dentro da própria instituição, né? Existem iniciativas interessantíssimas que podem e devem ser divulgadas, né? E que, por vezes, ficam restritas às disciplinas, né? E alguma iniciativa de 2 professores que se dão bem, enfim. O NTL foi um caso desses, né? Os professores do NTL, participantes da pesquisa, relatavam o seguinte: Daniel, se tu for aí pelo campus andar e perguntar para os professores o que é o NTL, ninguém vai saber o que é, por exemplo, né? Então, olha que iniciativa legal que vai
permanecendo escondida para os outros servidores, né? Portanto, a gente entende que seja necessário a existência de espaços de formação continuada, né? E encontros periódicos, não uma formação continuada como a gente geralmente vê de uma palestra lá no início do ano letivo, né? Mas um espaço coletivo de discussão. Aliás, esse é um dos motivos apontados pela literatura, né? A falta desses espaços, em que a gente consiga trocar figurinhas, né? Entender um pouquinho a prática do colega da sala do lado e não só se reunir para decidir burocracia, né? Então, dentro dessa ideia, a gente deve promover espaços de formação continuada sobre os princípios filosóficos e legais da integração, e esses espaços podem ser, então, a mola propulsora, né, para o desenvolvimento de uma visão institucional nesse sentido. Como segunda diretriz, a gente propõe, então, que é necessário definir um empreendimento conjunto capaz de possibilitar essa formação integral, né? Se existe, como a literatura aponta, práticas pedagógicas que são mais adequadas ao projeto integrado, que são geralmente as práticas que incorporam a dimensão trabalho, né? Não é qualquer empreendimento conjunto que se presta para o projeto de ensino médio integrado. Então, a gente deve pensar no empreendimento capaz de promover uma aprendizagem mais autônoma, né? Que seja capaz de ampliar o horizonte desses participantes. E, para isso, a gente deve pensar em procedimentos que promovam autonomia por meio da valorização da problematização e que cultivem um sentimento de solidariedade, né? Tanto pelo trabalho coletivo como pelo trabalho cooperativo. Aliás, esse é um potencial apresentado pelos makerspaces, né? Espaços hacker, Fab Labs, né? Que, de certo modo, o CTA tinha vários elementos desses espaços ali na sua prática. Então, a dinâmica interna desses espaços, ela convida as pessoas a assumirem responsabilidades para criar soluções para problemas locais, né? E, às vezes, até problemas globais, vamos dizer assim. Então, os ambientes como esse, em geral, possibilitam um empreendimento compatível com a ideia de formar uma pessoa em toda a sua integralidade, né? Por exemplo, pensando no caso do IFC Campus Concórdia, que é a minha realidade aqui quanto docente, né? A gente atua numa região onde existem pequenos produtores rurais, né? Muitos. Então, pensem numa comunidade de prática que englobe alunos dos cursos técnicos em agropecuária, que a gente tem aqui, o curso técnico em informática, alguns alunos do curso superior em agronomia, né? A gente poderia ter uma comunidade que empreendesse no desenvolvimento de tecnologias livres e de baixo custo, né, para solucionar problemas enfrentados por esses produtores, por exemplo. A terceira diretriz é justamente promover um modelo de gestão dentro da comunidade capaz de estimular o fortalecimento do compromisso mútuo, né? Então, primeiro, a gente deve, de alguma forma, investir em atividades capazes de possibilitar a participação de diferentes níveis, né? Um modelo que promova atividades organizadas com grupos heterogêneos, de alunos, professores, dos mais diversos cursos, com os mais diversos níveis, né? E com os mais diversos conhecimentos. Além disso, a ideia de fornecer espaços públicos e privados, né? Eventos, reuniões abertas, fóruns, nesses espaços públicos, eles são importantes porque são a maneira com que os participantes da comunidade experimentam o seu pertencimento a ela, né? E é ali que eles mostram o seu conhecimento sobre o domínio da comunidade. Mas os eventos privados, uma discussão durante um café, uma conversa informal, um almoço que reúna alguns desses colaboradores, são a maneira com que as relações de compromisso mútuo vão se fortalecendo, né? Então, um espaço físico para o grupo desenvolver essa prática e ter espaços públicos e privados também é fundamental. Além disso, criar um ritmo adequado para o funcionamento dessa comunidade, né? As reuniões, encontros e eventos, eles devem ter um ritmo adequado. Se a frequência dessa comunidade é muito acelerada, as pessoas não conseguem acompanhar porque perdem o fôlego, né? A gente sabe, alunos e professores dos institutos têm outros afazeres, né? E, portanto, a gente deve dar conta do que está acontecendo dentro da comunidade, caso contrário, a gente acaba se desfiliando dessas comunidades, né? Por outro lado, se for muito lenta, as pessoas não veem valor naquilo, na sua participação, e acabam também
por se desfiliar dessas comunidades. Proporcionar também um ambiente que se estabeleça um compromisso educativo, né? Atividades pensadas para que participantes contribuam umas com as outras, né? De forma interdependente, né? E, por exemplo, a ideia de fabricação coletiva, muito forte lá no CTA, das maratonas hacker, né? Onde pessoas contribuem com o empreendimento fazendo aquilo que já sabem, que já conhecem, mas que também são estimuladas a explorar novas experiências, novas visões de mundo. Na quarta diretriz, a gente traz a ideia de viabilizar condições para a criação e para o uso de um repertório compartilhado, né? Se essa é uma das dimensões da prática que fortalece a comunidade, né? Então, dentro das comunidades, a aprendizagem se dá à medida que as pessoas negociam significados, né? E ela ocorre através de dois processos, né, que Wenger diz, o processo de participação e de coisificação. Então, os espaços de comunicação presencial permitem uma convivência mais frequente, sejam eles públicos ou privados, e tornam viável um compromisso mútuo. E também são os mesmos espaços que possibilitam a construção de um repertório de ações capazes de fazer com que a comunidade se desenvolva e aprofunde os seus conhecimentos. Por outro lado, os espaços de comunicação virtual são fundamentais, né? Porque é através deles que se torna capaz de coisificar a prática, né? Isso permite, então, que os novatos tenham acesso facilitado àquelas práticas. Por exemplo, a memória coletiva do CTA, ela era coisificada em atas, em manuais, em tutoriais, em documentos de projetos, né? E era possível, é possível, né? Por esses espaços de comunicação virtual, né? Esses espaços, então, eles dinamizam a negociação de significado. Então, é fácil obter uma resposta rápida quando tudo está documentado, por exemplo. E, por último, finalizando, né, a quinta diretriz diz respeito à conexão da comunidade de prática com a sociedade, né? Ela não deve ser uma ilha isolada dentro da escola, né? As comunidades de prática possuem essa potencialidade, a gente mostrou na revisão da literatura, e os problemas extramuros, né, como eu exemplifiquei no caso dos pequenos produtores rurais, podem ser os motivos para que sejam definidos empreendimentos conjuntos de valor, né, para essas pessoas. E isso pode convidar as pessoas à participação. Também é importante que essas pontes entre comunidade de prática, né, e a comunidade extramuros, vamos dizer assim, funcione como um processo de avaliação, né? De maneira que seja possível a gente avaliar em que medida a prática que está emergindo da comunidade é coerente com o empreendimento conjunto que foi definido. Bom, e aqui eu trago uma frase do Wenger, né, onde ele diz que aqueles que conseguirem entender a natureza informal, mais estruturada da experiência social da aprendizagem e conseguirem traduzir as suas ideias em projetos para o serviço da aprendizagem serão os arquitetos do futuro. E é isso que a gente espera, né, com a nossa tese, que essas 5 diretrizes funcionem como um referencial teórico capaz de auxiliar servidores, né, e alunos dos institutos federais para criar um terreno adequado para o surgimento dessas comunidades de prática que funcionem como uma alternativa para a promoção da formação integral. Eu falei que acabava, mas ainda não acabei porque não deveria deixar de citar, né? E destacar que esse trabalho nosso ele começa lá em 2017, num cenário muito distinto do que a gente tem hoje, né? E que essas diretrizes são pensadas num cenário em que a gente possa ter atividades presenciais, não é o que acontece hoje, né? Mas esperamos em breve ter um cenário em que a gente consiga se reunir, né? Como era antes. No entanto, a gente também salienta que existem diversas comunidades de prática que são comunidades de prática virtuais, né? E talvez com algumas adaptações as nossas diretrizes possam, então, ser pensadas de forma a funcionar nesse sentido. E agora sim, eu acabo, tá? Mas também não poderia deixar de falar. Quando o nosso trabalho já estava pronto, né? Estava pronto e passava por alguns ajustes, o governo lança as novas diretrizes para a educação profissional e tecnológica, né?
Quando eu tomei conhecimento por um colega que me mandou as novas diretrizes, o primeiro impulso foi tentar me deitar e chorar, né? Porque imagina, o trabalho todo pronto e lançam as novas diretrizes para educação profissional. Então a gente traz no pós-fácil uma avaliação dessas diretrizes, né? Uma avaliação que não foi feita de forma aprofundada, né? Seria até temeroso a gente fazer uma coisa mais aprofundada nesse sentido, já que nem existe literatura sobre essa nova legislação ainda, né? Mas a gente nota que, embora siga sendo permitida a oferta de cursos de ensino médio integrado, né, ela parece estar um tanto fragilizada na nova legislação, né? Então, essas comunidades de prática pensada na nova legislação podem ser, então, uma resistência, né, necessária para a gente seguir ofertando educação integral. E agora sim, eu acabo, né? E fico à disposição de vocês. Muito obrigado.